Números, capítulo 25. O povo de Israel adora Baal-peor. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, que quer dizer acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. E dessa maneira Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou a Moisés e lhe ordenou: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar ao deus Baal-peor. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso para seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a medianita era Zinri ben Salu. Zinri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os medianitas e matai-os como a inimigos. Portanto, foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-os a prestar culto ao ídolo de Peor. E da mesma maneira os iludiram no caso de Cosbi, filha do chefe medianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no monte Peor. Números, capítulo 26. O segundo censo do povo de Israel. Depois daquela praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados eram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Esses são aqueles Datã e Abirão que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moisés e contra Arão na companhia de Corá, quando contenderam contra Yahvé. E a terra abriu a boca e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia,
quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Todavia, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agui, a família dos Aguitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, eram de Zelá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Pérez eram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas, de Pavu, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sirron, a família dos Sirronitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Sered, a família dos Serenitas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalael, a família dos Jaelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Marqui, a família dos Marquiritas. A Marqui gerou a Gileade. Gileade, a família dos Gileaditas. Essas são as famílias de Gileade, de Lazer, Lezer, a família dos Iesritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Erefitas. Ora, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e as filhas de Zelofeade chamavam-se Mecla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados eram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Tanitas, e esses são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram dele contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sefufã, a família dos Sufamitas, de Ufão, a família dos Ufamitas, e os filhos de Belá eram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Namitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, que foram deles contados, eram 45.600. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Esses são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, de Imná, a família dos Imnitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beritas, dos filhos de Berias, de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e a filha de Aser chamava Será.
Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jeziel, a família dos Jezeitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jessé, a família dos Gereritas, de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram deles contados eram 45.400. Essas são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. As regras para a divisão da terra. Disse mais o Senhor a Moisés: a esse se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. A tribo de muitos darás herança maior, e a de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão, segundo a sorte a sair, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. O segundo censo entre os levitas. Também esses são os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas e a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou Arão, e a mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Esses são os que foram contados por Moisés a Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 27. A herança das filhas de Zelofeade. Acharam-se então as filhas de Tzelofad ben Efer, que quer dizer Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trisneto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: nosso pai morreu no deserto, e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra Yahvé, isto é, na companhia de Corá, porém morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família, por não ter tido um filho? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés, pois, levou a causa delas perante o Senhor. E Yahvé respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será a herança delas no meio dos irmãos do teu pai. Transmitirás a elas a herança do pai. Determinarás então aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos do sexo masculino, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a sua herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seus pais. Se o pai não tiver irmãos, darei a sua herança àqueles de seu clã, que é o seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Então Yahvé falou a Moisés: sobe a esse monte na serra Barim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus, como Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fosse os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo.
Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor que Yahvé, Deus dos Espíritos e o doador da vida, a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda essa congregação, a fim de comandá-los nas batalhas, para que o teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Yahvé a Moisés: toma Josué bin Nun, que quer dizer filho de Nun, homem capacitado pelo Espírito que nele está, tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, trazei-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dai-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmiti-lhe uma parte da tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição consultar o Urim diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas sairão e entrarão das batalhas que tiverem que enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, de toda a comunidade. Impôs-lhes as mãos e transmitiu-lhes as suas ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés.